Bom, saiu no Globo no sábado, no dia 18, aqui, ó, a seguinte matéria: alunos de escolas municipais usam apostila com erros. Aí quais são os erros que a gente está falando? A gente está falando o seguinte: em apostilas de matemática distribuídas a alunos do quinto ano, mapas e gráficos indicam que a capital de Pernambuco é Belém. E a da Paraíba, Manaus. Então, muita gente vai dizer, isso aí é um problema, né, da prefeitura, é um problema da gente coordenar isso, vamos melhorar isso, mas tudo bem, eu acho que existe, obviamente, dentro do modelo que a gente tem hoje, há um erro aqui crasso, né? Como é que essa coisa foi feita. Mas certamente isso foi feito tudo à pressa, né? E eu queria discutir com vocês como é que a gente soluciona, como é que a gente pensa esse problema e como é que a gente deveria apontar, né, mais para frente. A gente tem que entender uma coisa que é a seguinte: a escola que a gente está saindo hoje, essa escola que a gente estudou, que a gente está estudando, que os nossos filhos estão estudando, né, essa escola ela surge a partir de 1450. Em 1450 surge a prensa, né, desenvolvida por Gutenberg na Alemanha, que estabelece um novo canal de distribuição do conhecimento, né, que vem substituir o mundo oral e o mundo manuscrito, que tinha uma dificuldade muito grande de passar para a nova geração o conhecimento. Então a escola se formou baseada nesse modelo do papel impresso. O papel impresso teve um papel super importante e constituiu, né, a base da rede que estabelece, que está por trás, que está por baixo, né, das escolas e da sociedade que nós temos hoje. Toda a nossa rede, né, de transmissão do conhecimento de uma geração para outra e da própria geração entre elas, ela é uma rede montada em cima do papel impresso. O problema do papel impresso é que o papel impresso ele tem uma questão que é a seguinte: primeiro, você precisa essa é a característica do papel, você precisa ter um centro, esse centro organiza o material, isso demora um tempo, esse material ele é organizado, ele é distribuído, fechado, né, e ele vai para as pontas, e ele vai sendo transmitido de uma determinada maneira, e você não pode interferir depois que você faz o trabalho, né, na mudança das coisas. Então, se você tem, como nesse caso, um erro que saiu do centro, o que vai ter que acontecer? Depois de um certo tempo, ou você vai recolher o material todo, que tem um custo muito alto, ou você, depois de um certo tempo, você vai fazer uma nova versão, e essa nova versão vai circular. Então isso tem logo um tempo e um problema, porque você tem um centro que transmite o conhecimento, que define o que é o conhecimento, que define o que é, entre aspas, a verdade, e todo mundo então segue aquilo ali como se fosse uma cascata, que é o modelo que a gente tem hoje. Não é porque a gente gosta ou que não gosta, é porque era possível, que a gente construiu de 1450 para cá. Qual é a grande mudança que a gente vai ter na escola? Uma das grandes mudanças, né, é a mudança no modelo do material didático. Porque o que acontece? A chegada do digital, do computador, ele cria um conhecimento mais líquido. Ele cria um conhecimento em que você pode mudar na ponta. Ele cria um conhecimento em que o material didático ele não vai ser mais transmitido através, ou não é em alguns casos, né, em algumas universidades, e dentro das escolas ele não vai ser mais transmitido dentro de um centro que define o que vai ser na ponta. Você pode alterar esse conhecimento na ponta, né? E aí as pessoas falam, mas alterar o conhecimento na ponta, como é que a ponta pode alterar um conhecimento que está lá consolidado? O conhecimento ele tem vários aspectos. O primeiro é o conteúdo em si e a forma que você transmite. Então você pode mudar o conteúdo em determinados casos, quando tem determinado tipo de erro como esse, uma evolução que você tem, por exemplo, quando você diz, não, Plutão já não é mais um planeta, então você já poderia alterar, como é que mais ou menos o modelo do Wikipedia, né, em que você tem, e adaptação. Então, o aspecto é adaptação. De repente, para uma determinada região, aquele tipo de linguagem não é mais adequado, então as pessoas vão tentar adaptar. Então, você daria mais poder às pontas, para que as pontas possam, através de um outro ambiente de transmissão de conhecimento, poder alterar esse material didático. Então, essa que é uma das discussões importantes da escola, que é a mudança do material didático para um material didático hoje mais sólido e centralizado para um material didático mais líquido e descentralizado. Bom, é isso. Muito obrigado.